Vamos lá, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos aprender aí sobre a sunamita, lição 8 da nossa revista. A sunamita. Quando a fé faz a diferença em atitudes. Bom, eu vou fazer uma oração para a gente começar a nossa aula aí, enquanto você vai mandando o seu convite para as pessoas. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor é bom conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender mais do Senhor. Tudo aquilo que for falado hoje possa ficar gravado no nosso coração. Talvez não fique tudo, mas que uma palavra que possa virar rema e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia para honrar e glorificar o nome do Senhor com as nossas ações. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, deixei à disposição de vocês o nome da nossa aula de hoje, tá aí. A sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. E o nosso versículo de hoje, ele está lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 9, que também está aparecendo aí para você. E diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha só, quem disse isso foi uma mulher sunamita. Engraçado, né? Uma mulher sunamita. Será que esse é o nome da mulher ou esse não é o nome dela? Qual que é a sua opinião? Escreve aí para mim. Esse é o nome da moça, a mulher, ou não? O que você acha que é? Aí, Lucas, chegando aí. Sejam todos bem-vindos aí, galera. O que você acha que é? O nome dela ou alguma outra coisa? Escreve aí pra gente. Bom, com essa lição de hoje, nós vamos aprender que a sunamita, ela nos mostra a bondade que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm a sua recompensa no devido tempo. Olha lá, o Ministério Vida Plena já colocou aí, não é o nome dela. Muito bem, não é, legal, mas qual é o nome dela? Não tem o nome dela na Bíblia, na verdade. Mas nós vamos entender por que sunamita daqui a pouco, tá? O nosso texto bíblico de hoje, ele está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou ler do verso 8 até o 17. É uma leitura bem gostosa, é uma história muito interessante sobre a sunamita. E hoje, mesmo para você que conhece a história da sunamita, você vai descobrir uma preciosidade e você vai sair dessa aula perplexo. Eu vou ler a partir do verso 8, no capítulo 4. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Ei, vem cá, vamos comer um pão aqui em casa, tomar uma água, venha cá. E sucedeu que todas as vezes Eliseu passava por ali e se dirigia a comer pão. Então você percebe que Eliseu já arrumou um cantinho ali para poder comer um pão, recompor as suas energias de todas as viagens ali que Eliseu fazia com o seu servo Geazi. E ela disse ao seu marido, essa mulher sunamita: Eis que tenho observado que este homem passa sempre por nós, e ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, ele pode se retirar para lá. E aconteceu que um dia que ele veio ali, ele retirou-se àquele quarto e descansou. Olha aí, Eliseu ganhou um quartinho para poder descansar das suas longas viagens. Olha que bondade que há no coração aqui dessa mulher sunamita. No verso 12. Então disse Eliseu ao seu moço: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, olha o Eliseu falando com a sunamita: eis que tu tens nos tratado com todo cuidado. O que nós podemos fazer por ti? Há alguma coisa que se fale por ti diante do rei
ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. A minha voz falhando aí. Então, Eliseu queria ajudar, recompensá-la de alguma forma. Mas essa moça, a sunamita, ela com toda a humildade, ela disse: não, eu tô tranquilo, tá tudo certo para mim. O que eu estou fazendo é de coração aberto, você não precisa fazer nada por mim. E aí, Eliseu estava ali angustiado porque queria fazer alguma coisa. Então ele disse para Geazi, né? O que a gente pode fazer por ela, Geazi? Aí Geazi respondeu: olha, ela não tem filho e o marido dela já é de idade. Pelo que Eliseu disse: então manda chamar ela aqui de novo. E ela se pôs à porta. No verso 16, e disse: a este determinado tempo, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Eliseu mandou uma profecia para a sunamita. E ela não ficou muito feliz, ela ficou preocupada porque o marido dela era de idade. E eles não estavam pensando nisso. Então a resposta dela foi: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Possível, provavelmente, ou ela era estéril, ou ela realmente não podia mais ter filhos em função da idade do marido. Por isso ela disse: não mintas para sua serva. E no verso 17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o que Eliseu havia dito. Olha só, esse Eliseu, hein? Mandou uma profecia para a vida da mulher e a mulher teve um filho, a sunamita teve um filho. Mas olha que história interessante, né? A gente já começa aqui a ver um pouco sobre a bondade dessa mulher sunamita. Mas onde será que ficava Sunem? Então eu compartilho aí com vocês. Esse nome sunamita é porque ela morava numa cidade chamada Sunem, como disse o Jason aí, o Ministério da Plena, não é o nome dela, realmente era de onde ela vinha. Quem não conhece ou quem nunca ouviu alguém ser chamado de carioca? Ô carioca, ô paulista, ô Paraíba, chega cá. Tem um amigo nosso aqui que está aqui assistindo também, ô chileno. Por quê? Porque é uma forma de chamar ali a pessoa pelo local de onde ela vem. Então essa mulher sunamita, ela veio dessa cidade aí, Sunem, que ficava ao norte de Samaria e ao sul da Galileia, como vocês podem ver aí no mapa, o sul da Galileia. Então era neste lugar onde Eliseu sempre passava. Eliseu que estava ali no reino do norte, que vivia uma situação muito delicada. Vocês aprenderam aqui sobre o rei Acabe, sobre Jezabel. Então Eliseu que veio depois de Elias, né? Foi o sucessor de Elias. Ele sempre fazia essa caminhada entre as cidades e ali ele encontrou um lugar de descanso. Bom, a gente pôde observar que essa mulher sunamita, ela era uma mulher com muitos recursos. Aqui nesse texto de 2 Reis, no capítulo 4 que nós lemos, ela era uma mulher de muitos recursos. Só que ela tinha um coração muito bondoso, um coração muito generoso. Então o que ela fez? Ela conversou com o marido para que eles pudessem construir algo ainda melhor. Percebe que ela já recebia Eliseu todas as vezes em que ele passava pela casa deles. Mas ela sentava com ele numa mesa e ela servia pão, servia água. Era um período ali bem rápido, mas ela achou que ela poderia fazer melhor ainda. Poxa, se eu estou fazendo algo bom para ele, eu posso fazer algo ainda melhor. Olha só que interessante essa primeira lição que a gente aprende com a sunamita, além desse coração generoso que ela teve. Sempre quando nós estamos fazendo algo que aos nossos olhos é bom, sempre existe uma oportunidade, uma possibilidade de fazer ainda melhor. E foi exatamente o que a sunamita fez. Ela fez algo ainda melhor. Ela construiu esse quarto para que o profeta Eliseu e o seu servo Geazi pudessem passar por ali e descansar, para poder no dia seguinte, caso fosse do desejo deles, continuar ali
a caminhada em prol de levar o amor, o evangelho e a palavra do Senhor Deus. Bom, um outro ponto interessante é que a sunamita, a fala dela para o marido, já foi observando que Eliseu era um santo homem de Deus. Inclusive, nós vimos no nosso texto bíblico de hoje, né? Que está lá no 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Aquela sunamita, ela via Eliseu, ela comia com ele e ela dizia: eis aí um homem de Deus. E aí, será que as nossas atitudes, será que o nosso comportamento, a nossa fala tem mostrado para as pessoas que nós somos jovens de Deus? Jovens que realmente resplandecem a luz do Senhor nas nossas vidas? Ou nós temos nos misturado, nós temos tido atitudes que não são de acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa, com a verdade que habita em nós? Será que ela está escondida ou ela está à mostra para que as pessoas vejam, assim como a sunamita viu na vida de Eliseu? Eis aí um ponto para nós refletirmos, um ponto muito importante. Bom, continuando a história, Eliseu ficou com o coração muito agradecido. Então, ele queria fazer algo para retribuir aquela generosidade que a sunamita havia atendido ele ao seu servo Geazi. Então, de certa forma, ele queria fazer um bem para ela, mas ela estava tranquila, porque o versículo, a história diz que a sunamita, ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher que entendia aos olhos dela que não precisava de nada. Mas o coração de Eliseu em querer recompensá-la é muito forte. É uma outra lição, uma verdade muito interessante que a gente aprende aqui. Mesmo que você não queira, quando você faz o bem para alguém, com certeza esse bem vai retornar para você. Pode ser que retorne pela mesma pessoa, pode ser que retorne por outros caminhos, porque o Senhor está olhando absolutamente tudo que nós fazemos. Então, quando a gente faz uma semente boa, quando a gente lança uma semente boa na terra, com certeza essa semente vai vingar, essa semente vai dar o seu fruto no devido tempo, e foi o que aconteceu ali com a sunamita. A gente percebeu que a sunamita, ela tinha tudo. Eliseu entendeu que poderia recompensá-la falando com o rei, talvez entregando mais terras a ela, entregando mais bens, mas ela estava totalmente satisfeita com tudo aquilo que ela tinha. Então o servo Geazi, olhou aquela situação e falou: tá faltando alguém aqui para poder completar essa casa. Quem tá pensando aí, para de graça. Eu não tenho filho ainda, mas eu vou ter, viu? Eu sei. O nome de Jesus vai chegar. Não fica com graça aí não, que eu tô vendo o que vocês estão pensando aí. Fica tranquilo, viu? Tá vendo aí, né, Flávio? Fique em paz aí que vai chegar. Então Geazi falou: tá faltando um filho aí para essa casa. Às vezes minha mãe e meus irmãos ficam brincando comigo, né? E aí, quando é que vai vir esse filho aí que não chega? Calma que vai chegar, no tempo certo ele vai chegar. Glória a Deus por isso. Então, o que acontece? O Eliseu pediu para chamar ali a sunamita, e ela se achegou até ele, e ele falou assim: olha, no seu devido tempo, já que você não quis nada, eu vou profetizar um filho aqui para você. E no tempo oportuno você vai gerar. Ela não acreditou naquilo. A primeira fala dela foi: não minta para sua serva. Por que o senhor vai fazer isso? Não minta para sua serva. Poxa vida. Mas a palavra já estava lançada. Então o milagre com certeza chegaria. Quando ela menos esperou, o que aconteceu? Estava lá a sunamita com seu esposo, já de idade, com um pequeno bebê ali no colo, E esse bebê, ele foi crescendo, foi desenvolvendo. A sunamita, ela começou ali a educar o seu filho, e ele chegou a uma certa idade e já começou a ir trabalhar com seu pai no campo. E a história vai dizer o quê? Que esse menino, enquanto estava trabalhando com seu pai, teve uma forte dor de cabeça.
E essa forte dor de cabeça deixou toda a família preocupada, deixou tanto a sunamita como o seu esposo preocupados. E esse menino ele voltou para casa, já grandinho, né? E infelizmente aconteceu algo terrível. Esse menino veio a morrer. Olha só, gente, que situação triste. Por quê? A sunamita ela não havia pedido nada para Eliseu, mas Eliseu profetizou na vida dela e ela geraria um filho. E agora o garoto, talvez com 9, 10 anos de idade, a Bíblia não fala exatamente qual a idade dele, talvez um pouco mais, ajudando seu pai no campo, teve uma forte dor de cabeça e morreu. Pensa no desespero que não deu nessa sunamita. Ela ficou assim muito triste. Ela falou: não é possível isso. Eu preciso ir atrás de Eliseu. Eu preciso ir atrás de Geazi. Ela pediu para que os seus servos montassem ali os seus jumentinhos, seus cavalos, para que ela pudesse encontrar Eliseu e Geazi de alguma forma. Porque aquilo não podia estar acontecendo, eles não poderiam estar vivendo aquilo. Ela não queria, ela não pediu, mas agora que ela recebeu, ela não queria perder o filho dela, aquela preciosidade. Então, ela montou o cavalo e foi atrás de Eliseu. Aí ela encontrou Eliseu, encontrou Geazi, eles já estavam muito distantes, e Eliseu... Ela chegou até Eliseu e falou: Eliseu, o menino morreu, meu filho morreu, como assim? Eu falei para você, se fosse para eu viver uma situação tão triste como essa, era melhor que eu não tivesse, porque pensa, né? A natureza, digamos assim, ela diz o seguinte, que os pais normalmente vão morrer primeiro que os filhos, né? Naturalmente, esse é o processo da vida. E aí, nesse caso, estava acontecendo o inverso. A criança, é óbvio que acontece em situações, né? Eu estou dizendo aqui que naturalmente é dessa forma que acontece. Mas aí a criança morreu, o filho morreu primeiro que os pais. Ela não aceitou aquilo de maneira nenhuma. Ela, com muita garra, muita determinação, ela foi atrás de Eliseu para que ele pudesse fazer alguma coisa. Vamos começar a nos colocar aqui, caso você ainda não tenha feito isso. Você pode estar se pensando: bom, mas eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Eu não sei o que aconteceu aqui não, viu? Caiu sozinho. Mas nós voltamos aí para poder continuar a história da sunamita. E aí a galerinha voltando, é isso aí, ó. Chama quem ficou de fora e vamos voltar aqui. O Doug voltou. O Doug, eu espero que você tenha gravado isso aí, viu? Que aqui caiu de repente, eu não fiz absolutamente nada. Minha mão tá quietinha aqui dessa vez. Ah lá, tem gente curiosa. Termina a história, quero saber. Muito bem, vou voltar aqui para a história para a gente não perder muito tempo. Deixa eu ver quanto tempo que ainda me restou aqui. Ah, beleza, vamos lá. Voltando para a nossa história, você que ainda não havia se colocado nessa história da sunamita, que tinha recebido uma promessa sobre um filho da parte de Eliseu. Olha lá, o pessoal já estava com os lenços enxugando as lágrimas. Puxaram o cabo da net do Thiago. Olha, eu também acho, viu? Porque foi tão de repente aqui, eu falei, aí não deu nem para eu gravar nada aqui, foi embora. Então a sunamita ganhou o filho, recebeu uma profecia de que receberia um filho da parte de Eliseu. Ela não havia pedido isso, mas um ano depois esse filho já estava em seus braços. E algum tempo depois, o menino já grande, ele veio a morrer repentinamente com uma dor de cabeça que ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Portanto, a sua mãe, guerreira, forte, falou: não é possível que isso está acontecendo. O profeta Eliseu
mandou uma palavra que eu teria um filho, mesmo sem eu pedir, e agora esse filho morre com pouco tempo de vida, não posso aceitar isso. Eu vou atrás desse profeta para que ele me dê alguma palavra de consolo, alguma palavra de conforto, ou que ele faça algo que possa mudar essa situação. Então ela montou nos seus cavalos e foi até o profeta para poder pedir ajuda a ele. Ela não desistiu, ela não entendeu que aquele era o fim. Alguma coisa precisava haver de resposta para aquilo. Então você, e a G está voltando, lá, a internet da G caiu também, alguém puxou o cabo dela, não foi só aqui na minha não. Então você que não está ainda conseguindo se colocar nessa história, eu vou te ajudar agora. Por quê? Porque você não tem filho, nesse momento eu também não tenho, então como é que a gente pode se colocar nessa história da sunamita? Poxa, nós não temos filhos, mas nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos objetivos que nascem no nosso coração. E esses sonhos, eles vão sendo gerados durante muito tempo. Uns 9 meses, 1, 2, 3, outros mais. Mas o fato é que eles existem, o fato é que eles acontecem. Se você que está aí fala, não, eu não tenho sonho nenhum, então eu te estimulo a sonhar, porque os sonhos eles vão te impulsionar a continuar avançando, a viver coisas extraordinárias da parte do Senhor para nós. Então, não deixe de sonhar. Entregue os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos na mão do Deus Altíssimo, mas não pare. E se você está aí numa situação em que aquele sonho que você tinha está murchando, não está com aquela intensidade, com aquela força toda, em função de alguns obstáculos que foram acontecendo, em função de palavras que foram sendo ditas e foi desmotivando o seu coração. Mas você percebe aqui a garra da sunamita de não desistir, de ir até o fim, atrás do profeta Eliseu, para que ele pudesse esclarecer a ela o que estava acontecendo e de que forma ele poderia ajudá-la. Talvez aquele garoto não fosse mais ressurgir, mas pelo menos ela teria uma explicação. O que aconteceu? Qual é o propósito de todas essas coisas? Então nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso para que nós possamos recorrer a Ele e entender coisas que estão acontecendo na nossa vida, para que nós possamos buscar respostas da parte de Deus, porque Ele é que sabe todas as coisas sobre nós. Ele tem o domínio sobre todas as coisas na mão dele. Então eu incentivo você nessa manhã a orar, a colocar os seus projetos, os seus propósitos diante do Senhor e entender qual é o momento que você está hoje. Você está vivendo um sonho que está a todo vapor, que está iniciando, que está começando, ou você já tem alguns que você já está pensando em desistir sem antes mesmo de começar. Não faça isso sem consultar ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas, porque Ele vai ter uma resposta para você. Mas a resposta, para que nós tenhamos essa resposta, nós precisamos buscar, nós precisamos ter esta garra, esta determinação que a sunamita teve. Naquela foto que eu mostrei em que ela monta nos seus jumentos, no seu cavalo, e ela vai em busca de resposta. Quanta intensidade você tem dado para as respostas que você tem buscado? Quanto mais intensidade você dá na busca por essas respostas, mais rápido você vai obtê-las, mais fácil vai ficar a sua caminhada. Mas para que a gente consiga ter esse acesso, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Tudo começou com relacionamento. A sunamita, ela chamou Eliseu para dentro da sua casa. O primeiro passo da sunamita foi entregar a ele um pouco de pão, entregar a ele um pouco de água. Mas ela queria mais relacionamento com ele. E foi isso que ela fez. Ela deu um quarto, ela construiu um quarto para que ele pudesse ficar lá o tempo que ele quisesse. Então isso foi gerado o quê? Relacionamento. Então, se você quer ter resposta, precisa ter relacionamento, beleza? Quem puder escrever, faz essa gentileza de escrever aí para mim. Quer ter resposta de Deus, precisa ter o quê? Relacionamento. E aí, quando ela chegou, voltando para nossa história, quando ela chegou e ela encontrou Eliseu e o servo Geazi, Eliseu disse
a Geazi: Geazi, faz o seguinte, realmente tem alguma coisa que Deus não me revelou ainda. E Deus não havia revelado isso para Eliseu, tá vendo? Deus não havia revelado a Eliseu o que aconteceria com o filho. Olha só que situação complicada. O próprio Deus tinha a resposta, mas ele ainda não havia informado a Eliseu nem qual era a ação que ele deveria tomar e nem o que realmente tinha acontecido. Olha só, tá vendo? A resposta realmente ela sempre vem da parte de Deus para nós. E aí Eliseu vira para Geazi naquela caminhada que eles já estavam distantes da casa da sunamita. E Eliseu fala para Geazi: Geazi, pega o meu cajado e vai até a casa da sunamita e coloca o cajado em cima do menino e ele vai ressuscitar. Olha só, a sunamita ela interviu nessa fala de Eliseu e ela disse: Eliseu, eu não vou sair daqui, me desculpa, mas eu não vou sair daqui se você não vier comigo. Olha que forte isso aqui. Eu não vou sair daqui se você não voltar comigo para minha casa. Eliseu, ele ouviu aquilo e ele precisou voltar para a casa da sunamita. E eles fizeram toda a jornada de volta. Quando chegaram na casa da sunamita, de fato, aquele menino havia morrido. Ele já estava morto por algumas horas. Então Eliseu orou ao Senhor e Eliseu deitou com seu corpo em cima daquele menino. Ele deitou com o corpo em cima daquele menino. Obrigado, Natan. E colocou a sua boca, os seus olhos bem certinho ali naquele menino. E olha o que acontece. O menino, ele vive. O menino ressuscita. E Eliseu manda chamar a sunamita, porque estava somente ele e o menino dentro do quarto. Tem um ponto importante aqui, né? O menino, ele foi colocado dentro do quarto da sunamita, dentro do quarto do Eliseu. Olha só, hein? A sunamita pegou o menino e colocou ele dentro do quarto do Eliseu. E aí quando Eliseu chegou, o menino estava lá na cama que havia sido preparado para ele. Naquele quarto, lembra o que significa o quarto? Relacionamento. Então o menino estava ali naquele quarto quando Eliseu ora pela vida dele e ressuscita aquele menino. E essa imagem que está aí, eu achei uma imagem muito bonita. É uma imagem onde Eliseu entrega o menino vivo para a sunamita. Olha só que imagem linda. Uma mãe que estava desesperada, angustiada com a morte do seu filho. De repente ela volta, faz a parte dela e ela recebe agora o menino vivo. Como não deve ter sido a explosão de alegria no coração daquela menina por ter daquela mãe, né, por ter visto o filho sendo revivido. Gente, essa foto é muito bonita. É uma imagem muito linda. E é como se Deus estivesse olhando para nós e falando assim: olha, tá aqui, os seus sonhos, esses planos que você tem feito, eles estão vivos. Não deixe esses sonhos morrerem, não sepulte esses sonhos. Mas eles estão vivos. Você tem a oportunidade de caminhar comigo e eu fazer com que os teus sonhos, os teus planos, eles estejam ali sempre ligados, conectados aos meus projetos para você, aos meus propósitos para você. Então tá aqui, ó. Deus está entregando para ela, para a sunamita, o filho dela vivo novamente. Que cena bonita que nós vemos aqui e que história linda nós aprendemos com a sunamita. Uma mulher que teve um coração generoso, que aplicou a sua fé com generosidade, com atitudes que beneficiavam outras pessoas. E o objetivo dela, ela não tinha nenhum interesse, aquilo foi natural. A recompensa que ela recebeu foi natural. Então, guarda isso que eu vou falar.
Quando você toma a iniciativa de fazer o bem para alguém, a recompensa ela vem da parte de Deus para você. Embora a própria pessoa que tenha recebido esse benefício, ela se sinta incomodada ou desconfortável em também querer retribuir aquilo. Isso é bom, isso é muito bom. Quando você faz um bem para alguém, você cria o quê? Um ciclo de bondade. Olha só, o que é que o mundo precisa hoje, gente? Precisa de pessoas bondosas, pessoas que praticam o bem, pessoas que disseminam a fé genuína em Cristo Jesus, sem interesse nenhum de receber algo em troca. Mas isso é natural, isso vai acontecer naturalmente, tá bom? Então, aprendemos aqui coisas maravilhosas, mas não terminou. Eu disse que vocês ouviriam coisas aqui que vocês não imaginariam. Vocês não sabem o que aconteceu depois de muitos anos. Eliseu chegou para aquela mulher sunamita e ele disse o seguinte: olha, vocês precisam sair deste lugar. Isso está lá no capítulo 8 de 2 Reis, tá bom? Vocês precisam sair daqui agora. Vocês precisam sair. Porque esse lugar ele vai passar 7 anos de fome. E por mais rico que você seja, você não vai sustentar. Vocês precisam pegar toda a família de vocês e ir para uma outra região. Vocês precisam ir para outro lugar. Olha só o aviso que aquela mulher recebeu. Olha só que presente que aquela mulher recebeu. E aí o que ela fez? Ela pegou toda a sua família e ela se retirou dali. Então, depois de 7 anos, aquela mulher chega ao rei e Geazi reconhece ela. E Geazi diz ao rei: olha, essa aqui é a sunamita. Geazi estava contando ao rei os grandes feitos de Eliseu. E ele diz: olha, essa aqui é a sunamita, aquela qual Eliseu ressuscitou o filho dela. E estava lá ela, o esposo, o filho. E o rei devolveu, depois dos 7 anos de fome, tudo aquilo que era dela. Então, olha só, uma atitude boa muitos anos atrás gerou um efeito positivo muitos anos depois. Então, não importa quanto tempo leva, a semente boa, ela vai gerar o seu fruto, assim como a ruim também, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, o que nós aprendemos com a vida dessa sunamita, né? Tá aí na tela para você. Primeiro ponto que nós aprendemos: Deus abençoou essa mulher fiel, dando-lhe um filho. O ponto 2: Deus a submeteu a uma prova severa quando permitiu que esse filho lhe fosse tirado, e mesmo assim ela não perdeu a fé. Deus restaurou a vida do filho quando ela se manteve firme na promessa que lhe fizera. Então, 3 coisas preciosas nós aprendemos aqui com essa mulher sunamita. E assim nós finalizamos nossa aula de hoje, aprendendo coisas preciosas, como eu falei para vocês, a respeito dessa mulher sunamita. Então, eu desejo que você tenha um domingo excelente, que essa mensagem fique guardada no seu coração, que ela possa gerar fruto, e ela vai gerar fruto, porque eu acredito nisso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você investir o seu tempo aprendendo nessa aula aqui, você vai receber esses frutos. E eu peço para que você compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para mais pessoas aí no WhatsApp, nos seus grupos, porque outras pessoas também precisam receber essa mensagem. Amém? Você que é Team, hoje à noite nós temos o nosso encontro Team. Vou mandar ali, faltando alguns minutinhos, o link do nosso encontro. E mantenha seu coração aquecido, porque coisas preciosas também nós aprenderemos no dia de hoje. Beleza? Deus abençoe todos vocês, gente. Vamos voltar para o nosso culto lá no YouTube, ok? YouTube da Vida Plena VIP. Todo mundo voltando lá para continuar nosso culto ao Senhor. Beijão para você, tenha um ótimo domingo e uma semana excelente em nome de Jesus.